nós teremos hoje a apresentação do professor Ricardo Gonçalves da Silva, professor, pesquisador, e vamos dar início a mais um Café Histórico. Convidamos muitas pessoas, mas as desculpas são sempre aquelas que estou viajando, sem tempo, mas para nós não deixa de ser ruim não ter muita gente, porque nós vamos poder aproveitar muito mais a apresentação do mestre. E eu quero dizer uma pequena apresentação de quem é o professor Ricardo Gonçalves da Silva. Ele é doutor em Política Social pela UNB, em 2010. Possui graduação em Economia pela USP, em 1975. Tem mestrado em Administração pela Universidade de Brasília, em 2001. E especialização pela Universidade do Rio de Janeiro e Universidade do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Fundação Geopara Pesquisa, PF, FAP-DF. É professor da Universidade Católica de Brasília e professor substituto da Universidade de Brasília. Ele é especialista em educação à distância, foi assessor do Núcleo de Estudos Estratégicos da Presidência da República, a SAI, tem experiência na área de economia, com ênfase em crescimento e desenvolvimento econômico, política e economia de inteligência competitiva e políticas públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação, gestão empresarial, multicritério, gestão do conhecimento, estratégia e políticas públicas. E aqui no Instituto, ele é acadêmico da cadeira número 24, cujo patrono é Caio Prado Júnior. Depois de muitas conversas com o professor, a gente veio onde é que ele poderia nos falar sobre esse nosso pensador, que foi o Caio Prado Júnior. Ele pedia a ele que elaborasse alguma coisa que fomentasse o debate, que trouxesse a reflexão. As questões que nós tratamos aqui no Café Histórico não são assim questões meramente acadêmicas ou não acadêmicas, mas são questões que nos fazem refletir, né, sobre a realidade atual. Eu acho que o Caio Prado Júnior vai nos ajudar muito a entender. Eu me lembro que eu tinha falado com o professor, há alguns anos passados, eu fui convidado pela Conrad Adenauer para fazer uma palestra lá em Fortaleza sobre a formação histórica do Brasil. Né? E um dos personagens que eu tive a oportunidade de pesquisar foi a visão, né, de Caio Prado Júnior sobre a evolução histórica da política brasileira. Eu acho que nós iremos aproveitar bastante. O professor Ricardo, é um prazer tê-lo aqui, e eu tenho certeza também, presidente Paulo, já é um pesquisador da FAP, nós estamos implementando um projeto de pesquisa e queremos convidá-lo formalmente para nos ajudar nessa luta. A nossa ideia é tentar fazer pesquisa sobre, por exemplo, a saga do escândalo, a formação da sociedade brasileira, do ponto de vista científico, patrocinado por uma fundação. Então, eu creio que isso poderá nos ajudar bastante, né, nesse novo desafio. A palavra está para o senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu tenho que fazer duas homenagens. Primeiro ao querido presidente do Instituto, que recebe, segundo a presidência, pelo café do mundo. Essas discussões todas que ele traz. Essa é a minha modesta homenagem. Eu estou fazendo essa homenagem porque eu me lembrei que quando a gente tinha reuniões com a Raiz, não com o nosso Raiz, uma Raizinha, isso é a Raizinha, foi a Raiz mesmo, ele sempre falava assim: nas nossas reuniões temos que ter 1 litro de uísque. E se passava de 5 pessoas, aumentava a quantidade de garrafa de uísque. Então essa é uma homenagem que eu espero sábado no nosso velho Arraiz. Inclusive, cadê o uísque? Inclusive, o palestrante trouxe para nos ofertar a garrafa de uísque. Que era uma tradição dele, sem uísque. Você pode deixar de trazer. Recuperamos a tradição. A garrafa está lá dentro, já vocês viram aqui, estou apenas fazendo um test drive. Eu sou adjunto dele e tem que fazer o test drive também. É certo.
parece meio a coisa que é a mão. O presidente pode tomar qualquer uísque. Você quer esse papel? Qualquer uísque. Então, aqui a cachaça estuda. Então, essa é a minha primeira homenagem, a segunda homenagem ao nosso querido Confrade, né? Ele agora é cachaceiro, desce cachaceiro. Faleceu recentemente, né? E sexta-feira não, foi ontem, foi uma homenagem muito grande. A turma lá do UNB fizeram o sepultamento dele. Né? Essa é uma pequena homenagem que eu presto a ele, né? Passou pouco tempo com a gente. Essa seria uma grande contribuição. E, professor, me permite só uma parte, falando um pouquinho do professor Dória também, que foi um dos pensadores mais brilhantes que eu já conheci. Eu tive a oportunidade de ir na UNB, a gente conseguiu, já tem algum tempo, porque também a diretora da TV faleceu do Covid, a professora Neuza. Isso. E ela, na época, pediu para a gente fazer um programa sobre debate em Brasília político, né, que era, no primeiro momento, o mediador era o Floriano, que foi para o Japão fazer pós-doutorado, depois ficou o Flávio, né, e o Dória, eu participava quase que todas as vezes. Isso. Né, e mais professores. Né? E havia uma questão muito interessante, porque muitos ex-reitores, inclusive da UNB, questionavam aquele programa, porque não era um programa radical de esquerda. Era um programa plural, participava do Virginia Reis, o Edson Tigal, vários outros professores. E teve a participação efetiva do Dória. O Dória foi, não sei se ele era profissional da química ou da biologia. Da nutrição. Nutrição, mas ele foi considerado um dos maiores pesquisadores do mercúrio. É um cientista da UNB, mais citado internacionalmente, nacional e internacionalmente sobre pesquisa do mercúrio. E o Dória foi realmente uma figura brilhante, apesar de ser idealizado, ele tinha uma cultura geral muito grande, pessoa que valia muito a pena trocar ideias com ele, pelo seu bom humor, pela sua capacidade de articular um bom discurso. E para nós aqui do Instituto, e para o UNB, e para toda a Brasília, foi uma perda muito significativa. E foi de repente que ele teve uma AVC e não voltou. Bom, feitas as homenagens, vamos entrar no tema atual, né? Eu, como paulistano, né, não podia deixar de estudar um paulistano. Dedico minha vida ao estudo, à aula dele, tudo, ainda continuo, né? E vou confessar para vocês, a tarefa mais difícil dessa palestra foi escolher esse nome. Né? Um homem marginal. Eu vou explicar por que ele é marginal logo em seguida. Mas essa foi a árdua tarefa para esse café. E aí vem o que é o marginal, né? O meu conceito de marginal. O homem marginal é aquele que está fora do seu contexto, né? Ele participa de sistemas sociais. E nós, durante a palestra que eu vou proferir, vocês vão perceber. E ele está sempre envolto, né, no sistema. Isso devido a quê? Às origens do Caio Prado Júnior, que eu também vou contar. Bom, o que vai estabelecer isso? Eu vou fazer uma pequena introdução, vou falar da vida dele e a visão atualizada que o professor Tessa me pediu, né, para suscitar esse debate da atualidade do Caio Prado Júnior, né, e as seguintes conclusões. E mostro já para vocês, né, da onde eu tirei para fazer esse seminário. Basicamente, eu peguei do Novaes, do Fernandes, né, grande parte do Recupero, né, que é um estudioso dele, um dos principais estudiosos que lançaram a vida dele novamente, né, e do último livro sobre Caio Prado que eu conheço é do Pelicassi, que por coincidência é sobrinho, neto dele, né, e filho do embaixador. Pena que nosso querido embaixador não está aí para a gente confirmar. Tá? Esse é o último livro, né? Então a minha palestra vai ser baseada nessa biografia aí. E além dessa bibliografia aí, né, eu usei os conceitos. Por que o conceito marginal? De onde que eu peguei? Eu peguei o conceito marginal da questão antropológica. Né? Então, foi o primeiro autor, né, Parker, do Laraia,
E eu achei interessante a colocação do Peter Drucker, né, que ele chama o polimata. Né? O polimata ele trata a história que vai de Leonardo da Vinci a Susana Sontag. E polimata, né, eu acho que ele devia estar incluído nessas questões. Assim como o professor Dória talvez pudesse também entrar na questão de polimata. E onde é conhecido esse conceito de marginal, né? A gente pode pegar uma parte dessa história, né? No Albert Camus, no Estrangeiro, e no Roberto Museu, quando ele fala o homem sem qualidade. Claro que não é aquela visão antropológica, mas a gente percebe que nesses romances, né, o homem sem qualidade aparece, sempre dividido, sempre, principalmente no Camus, angustiado, né? E preocupado com a sua posição. Ele se colocava como estrangeiro, ou ele se colocava como, né, uma pessoa de marginal. Na França, ele se sentia mais ou menos assim em alguns aspectos. E, portanto, né, a nossa conferência ela vai ter que ser baseada, né, no contexto brasileiro internacional. Que vamos pegar desde o nascimento dele, em 1907, ao seu falecimento em 1990. Ou seja, a minha palestra poderia ser assim: Caio Prado Júnior, um homem contemporâneo, né, que ele participou de todos esses movimentos, né, do século XX. Né. Temos que levar em conta o surgimento da Revolução Russa, né. Em 19 o comitê começa a fazer uma explanação, né, da questão de explorar a ideia do comunismo, né, que vai se apresentar principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, e não poderia deixar de ser nesses países. Né? Em 19 é o PC de Japão, em 20 é o PC argentino, que vem da Socialismo Internacional, que se transforma em PC, em 22 é o nosso PCB, né? Em 25 é o PC de Cuba, né? E temos que levar em conta, pela trajetória de discussões que ele se propõe, Caio Prado, a quebra, né, da Bolsa de Nova York, a Revolução de 30, os anos de luta, né, de 64 até 85, e, infelizmente, falecido aos 83 anos de idade. Deixou uma vasta obra que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu queria dizer por que eu achei ele marginal. Né? Porque Caio Prado Júnior veio de uma família riquíssima, né? Os antepassados dele já veio de Portugal com grande fortuna para investir no Brasil, né? E os tataravós deles, né? O seu Antônio Silva Prado e a Dona Maria Moura Leite, que são bisavós do Caio Prado Júnior, né? Eram chamados Barão de Guapo, né? E do lado esquerdo, né, estavam os avós materno dele, né? Paterno, desculpa, o Martinho Silva e a Dona Veridiana, né? E mais vários parentes deles, né, principalmente partindo dessa geração aqui, já começavam a ter situação política, né, em São Paulo. E seguindo a história, nós vemos aqui a fotografia do pai do Caio Prado Júnior, né? Ele com sua família, com a família dele, né? Esse aqui é o bisavô do Caio Prado Júnior, a bisavó, o pai do Caio Júnior. E dentro da família do pai, existem os tios irmãos, né? Que são conhecidos por também se envolverem sempre na política, né? Ou seja, serão os tios avós do Caio Prado Júnior, né? E aqui a gente vê o pai com seus 12 filhos, né? Bisavô de Caio Prado Júnior. Outra coisa interessante que eu achei, que eu faço questão de mostrar, essa relíquia aqui, né? É a certidão de nascimento, né? Que está na faculdade de Direito, onde ele se formou. Eu achei tão interessante que eu tenho que mostrar um momento histórico da nossa apresentação. E aqui a gente vai perceber quem é a família, né, Caio Prado Júnior. O pai, a mãe do Caio Prado Júnior e os irmãos, né? Temos aqui o Eduardo, o Carlos, o Caio, a Yolanda e o pai dele.
Esses dois irmãos aqui vai acontecer um fato interessante que eu vou falar daqui a pouquinho. Né? Eles são muito unidos, eles são bem unidos, esses dois irmãos, Caio Prado e o Carlos. O Carlos se tornou artista, né, um desenhista, que até publicava coisas nas revistas de Caio Prado. Aqui é uma foto de um colégio, não sei se vocês conhecem, um colégio tradicionalista paulista, né, o Colégio São Luís, um colégio jesuíta, fica na Avenida Paulista. Atualmente, eu acho que eles não resistiram e venderam aquele prédio, não sei se o que aconteceu depois. Faz tempo que eu não passo por São Paulo, né? Mas sempre que eu passava em São Paulo, na Avenida Paulista, bem no comecinho da Avenida Paulista, era o famoso Colégio São Luís. E só a elite de São Paulo, né, começa a frequentar esse colégio. Né? Era uma glória para os meninos pertencerem a esse colégio. E aqui vem a história de Carlos, né, do irmão dele. Quando ele está frequentando o colégio São Luís, Carlos sofre de uma doença um pouco rara. E a família faz o quê? Leva o Carlos para a Inglaterra. E para Carlos não ficar sozinho, Caio Prado é convidado a ir junto, né? Os outros irmãos ficam com as avós aqui no Brasil. E Caio Prado Júnior acaba passando um ano no colégio inglês. Dizem as más línguas, né? Isso não está afirmado, não tem como comprovar, né? Ele era muito jovem ainda, mas nessa época que ele vai para a Inglaterra, começa já um movimento, né? Então começa a difundir os ideários comunistas. E dizem que talvez lá ele tenha percebido alguma coisa, né? Sobre a formação comunista. Mas, na realidade, onde que eles vêm a trabalhar, a conhecer mesmo a sua vocação, né, de comunista, de socialista, é na Faculdade de São Francisco, né, onde que ele estudou de 1924 a 28. E ele se forma novinho, com 28 anos, desculpa, 21 anos, ele se forma, né. E aqui está a fachada como era, né, lá de São Francisco, na época dele, né, mudou um pouquinho para o atual, né, e o jantar comemorativo, né, a gente vê o Carlos Júnior bem aqui atrás, né, a turma de 28 quando eles são formados. Essa é a formatura da turma do Caio Prado Júnior. Essas fotos dão uma ideia, né, por que eu escolhi aquele nome, né, marginal. Né? E aqui a gente já começa a ver a vida política de Caio Prado Júnior. Né? A primeira filiação dele, junto ao seu pai, é ao Partido Democrático, que apoiava Getúlio. Tanto é que essa aqui é uma foto de Getúlio visitando Macedo de Soares, né? Que era um dos mentores do Partido Democrático. E por incrível que pareça, o Caio Prado Júnior está escondido aqui atrás, está aqui atrás, mas a foto dele aparece. E por incrível que pareça, ele foi motorista do Getúlio para esse encontro. Pediram para o Caio Prado Júnior ser motorista de Getúlio nesse encontro. E aqui uma outra foto mostrando, né, do Cruzeiro, a revista Cruzeiro de 1930, né, parte da Revolução de 30, né, e como ele se junta, né, à frente de defesa da democracia, né, aí vem toda aquela história, né, de João Pessoa, Paraíba, etc e tal. A Paraíba está importante na história. Né? Os anos de militância, né? Os anos de militância vêm com a Nova República, né? Aos 31 anos de idade, o Caio Prado se filia ao Partido Comunista e não sai mais do Partido Comunista. Essa é uma coisa característica dele, né? E aí ele começa a trabalhar em várias frentes, né, para ajudar a formação do Partido Comunista Brasileiro. E ele começa a desenvolver e difundir, através de artigos, né, história, através do livro que ele leu sobre materialismo histórico do Karen, né?
E é nessa condição de intelectual que ele se pronuncia, né, nesse sentido. Né? Nunca pertencia à direção do partido. Na realidade, a gente vai perceber depois por que ele nunca pertenceu, porque ele foi sempre marginal, mas eu vou falar depois. Nunca pertencia à direção do partido, né? Nem tive grande prestígio ou influência sobre o partido. Ele se dizia que sempre foi um secundário elemento, né, que trabalhava em favor das causas, né? E ele queria o mesmo, era fazer a interpretação do Brasil. Sempre fui marginalizado. Foi daí que me veio a ideia do título da minha palestra, né? Pela oposição dos seus esquemas. O que é interessante, depois eu vou afirmar isso com mais clareza, é que mesmo o partido nunca aceitou ele de forma integral, né? Ele recebia críticas do partido, ele foi marginalizado pelo partido, ele foi deixado de lado em muitas ações, né, que ele podia assumir postos até mais elevados, mas ele se contentava em estudar a história e comentar a história, né? E toda a crítica que o partido fazia a ele aceitava, né? Era um bom militante, a gente podia falar isso. Outra coisa, teve uma época que ele mesmo declara isso, o partido só me procurava por causa do dinheiro. Como ele era de uma família abastada, ele tinha condições de sustentar, né, quando era necessário, né, ações do partido, né, para lançar candidatos, para fazer propaganda. Ele sempre era convocado, ele se queixou uma vez sobre isso. O pessoal do partido precisa de mim, não pelas minhas ideias, eu sou marginalizado, né, mas eu faço o que o partido pediu. E o primeiro livro que a gente tem conhecimento, que ele lança, financiado por ele mesmo, é A Revolução Política no Brasil. Esse livro foi de grande sucesso, esse livro foi um livro que realmente mudou a forma de pensamento da economia no Brasil. Que, pela característica, os historiadores, né, que estudavam no Brasil achavam que o Brasil era um Brasil feudal, e nesse livro ele começa a discutir que não é bem assim, né? O Brasil já entra numa época, né, comercialista, que ele fala. Os portugueses vieram, não era para implantar o feudalismo, como os historiadores estavam acostumados a divulgar essas ideias, mas sim já entrando, né, numa forma do capitalismo comercial. E ele começa a discutir isso. Esse foi o primeiro grande debate que se dá entre ele e os intelectuais estudiosos de história, né? Que a corrente que falava que o Brasil era feudal e a corrente de Caio Prado, que dizia que não, que o Brasil já estava entrando no sistema capitalismo já na fase comercial, talvez até mais avançada, né? E esse livro tem uma característica que em 1966 ele ganha o prêmio, né, da União Brasileira de Escritores, o prêmio Jucapá. O que é interessante nessa é que o sobrinho dele, Pericaz, também ganha esse prêmio, né, sobre aquele livro de Caio Prado Júnior que ele escreve. Mas o que a gente sabe é que ele é historiador geográfico, né? Por isso que eu julgo que ele é, não só pela dança, eu vou explicar logo, ele é um poliglota, né? Em 1935 ele faz uma viagem à União Soviética, né? E volta, 33, desculpa, em 1934, né, ele entra, mesmo depois de formado, ele entra para estudar história, né? E frequenta história e geografia, né? E tem aquele contato, né, com aquela famosa missão francesa para fundar a Universidade de São Paulo. E já em 1934 ele funda, né, a Associação de Geólogos do Brasil, né, e trabalha na revista de Geografia. Ou seja, é um embrião do Instituto História Geográfica de São Paulo, essa questão. E nessa aí ele se coloca também, né, politicamente, nos livros dele, as questões geográficas que o Brasil precisa estudar. Eu vou voltar um pouco à vida dele, né?
Caio Prado Júnior foi casado 3 vezes, ele tinha bom gosto, casava com mulheres bonitas e belas, né? A primeira, né, foi a Hermínia, chamada Baby, né? E ela que era a mãe do Caio, né, e da Yolanda. A Yolanda é a filha mais velha. Com a Helena, a segunda esposa, é a mãe do Roberto. Na terceira núpcias, também que ele foi muito criticado, porque não podia casar catolicamente, né? Ele disse que foi também marginalizado até pela família. E parte da família dele também excluía ele, porque a família sendo nobre, né? Uma família de cafeicultores, não aceitava que o filho digno da família se enveredasse pelo caminho do comunismo. Ele criticado, por um lado, pelos comunistas, que não aceitam a ideia dele, né, de liberdade, e a família dele também critica por ele pertencer ao Partido Comunista. E esse terceiro casamento foi o que deu mais confusão à vida dele, mas ele manteve-se casado com a Maria Cecília. Uma história interessante que acontece aqui, né, quando a filha nasce, a Yolanda, logo eles dão um nome, um apelido para ela, é Danda, né? E aos 7 anos, quando ela tinha 7, 8 anos, ela já estava morando com o Caio Prado Júnior, uma organização meia de direita agrediu fisicamente ela com 7 anos e ele, quando ele estava voltando para casa, apedrejaram eles, quando eles estavam entrando em casa, apedrejaram toda a casa do Caio Prado Júnior, e ela, a Danda, a Yolanda, né, vai ser a companheira fiel do Caio Prado Júnior. É ela que se discute muito as questões políticas com ele. O Caio também, né, o filho, o segundo filho também é importante, mas por outro motivo. Aqui está ele e os filhos, né? A filha mais velha, Yolanda, que é chamada de Danda, né? O Caio Dago, que foi grande contribuição para a revista Civilização Brasileira, né? E a editora da Presidência, e o filho mais novo, Roberto. Então, o Caio Prado Júnior tem 3 filhos, né? E quem se destaca mais, né, é ela, que apoia o pai, né, nas questões políticas, e ele que trabalha muito nas questões editoriais de Caio Prado. E nós podemos saber, né, que ele começa a se engajar cada vez mais dentro da política, né? Ele rompe com Getúlio, assume uma liderança em 1935, né, como vice-presidente da Aliança Nacional Libertadores, e passa a fazer críticas, né, à política, né, que Getúlio estava tentando levar. Tanto é que ela foi enquadrada, né, logo em seguida, né, a Lei de Segurança Nacional, chamada Lei Monstro, né, fechada pelo governo, né, na intentona de 1935. Né, essa levou ao fechamento da LN. Mas nos meses subsequentes, né, o que acontece, ele é perseguido, né, dramaticamente, e culminou com a aprovação do Estado de Sítio, né, em 1937. Então, veja o período, né, que ele passa, que eu mostrei no começo, né, o ano do século, ele sofre todas essas intervenções políticas, né, internas, né, que é ele com o partido, ele com a família, e externo politicamente, tanto trabalhando na aliança como no Partido Comunista. E o Partido Democrático, ele teve pouca, a passagem foi breve, ele entrou no Partido Democrático mais influenciado pelo pai, que estava, desculpa, eu voltei para trás, mais influenciado pelo pai. Caio Prado Júnior, em 1943, ele funda, né, uma editora que tem como sócio o pai dele, mais 3 pessoas, né, que futuramente ele vai se associar a Monteiro Lobato, que vai ser criada a Livraria Monteiro Lobato, que é na 7 de setembro, que depois vai virar Livraria Brasiliense, né, e fundou a Editora Brasiliense, onde se tornou uma marca editorial. E é aqui que o filho dele, Caio Draco,
começa a trabalhar e dá muita influência, juntando muitos intelectuais da época. Além das suas publicações, né, o destaque da edição da Revista Brasileira, ela foi dirigida por Elias Chaves, né? E nela, Caio Prado Júnior conseguiu pôr muitas coisas intelectuais que ele queria expor, já que ele não conseguia, dentro do partido, né, ter liberdade intelectual, como ele falava, né? Ela foi lançada logo em seguida, em 55, mas o regime militar, em 64, com o golpe, veio fechar essa revista que teve uma contribuição magnífica, né, para a intelectual brasileira. Tanto a editora, a livraria, que depois passou a se chamar de Livraria Brasileira, como a revista brasileira, revista brasileira. Mas o que nos interessa um pouquinho mais é isso daqui, as publicações de Caio Prado Júnior. Isso aqui é só livros, eu estou deixando de lado a parte de artigos, né, parte de outras partes que ele escrevia, né, panfletos, né, da classe operária. Aqui estou detendo só os livros, né, e o que nós vamos chamar a atenção, claro que além da Revolução Política Brasileira, esses três livros, a formação do Brasil contemporânea, né, a história econômica do Brasil, que aqui ele mostra em capítulos como ele tinha conhecimento da geografia. Então ele trabalha muito bem a questão da história e da geografia. E não poderia deixar de ser, em 79, ele lança um livro, A Questão Agrária no Brasil, que a gente vai mostrar daqui para frente, como o professor pediu, né? Como ele é contemporâneo naquela época e como os temas dele discutidos, né, ainda são atuais. Nós devemos, quem se dedica, né, a refletir um pouco mais sobre isso. É vasta a biografia dele fora o editorialismo. A qualidade e importância de Caio Prado Júnior, acho que aqui é a parte mais importante que eu queria trazer para a discussão, né? Mas não poderia deixar de trazer aquela visão da família de Caio Prado Júnior, né? Que é importantíssima na formação dele e como uma pessoa da elite, né, consegue, não só ele, né, teve outros também, mas ele, pela intelectualidade dele, né, opta pelo Partido Comunista. E interessante, tentar expulsar ele várias vezes, o Petit Comitê, né, não o grande comitê, expulsar ele do... Ele se recusou a sair do Partido Comunista, ele falou que iria lutar até o fim, né? E ele, outra coisa, depois da queda de Khrushchev, né, todo mundo começou a fazer autocrítica, né, e sair para outros partidos. Ele foi o único que não fez autocrítica e continuou no partido até a sua morte. Caio Prado Júnior, além de escritor, historiador, eu podia mudar também o título da palestra, né? Caio Prado Júnior, historiador, um político, né? Poderia ser explorado cada uma dessas façanhas, né, de Caio Prado Júnior. Ele escreveu vários livros, né? E como polímata, né, ele tinha uma verdadeira concepção geral do que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né? Ele entendia de economia e história, né, e atuou também no meio político, como sempre, né? Em 1930 ele vai dar aula na Universidade de São Paulo. E com Monteiro Lobato, como já mostrei, né, ele funda a Editora Brasileira. Ele é considerado um grande intérprete das questões brasileiras, né? Que eu não podia deixar de citar o Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes, além de outros, né? Além de outros, eu digo da outra corrente de intelectuais que eu não vou deixar de... Mas a gente tem que levar em consideração que eu não considerava o pensamento de Caio Prado Júnior, né? Os historiadores, os primeiros historiadores. Em 1934, com a fundação, né, ele começa na aula de filosofia e ciências humanas, né? E aproxima-se do departamento e vai fundar, como já falei, né, o embrião do Instituto de História e Geográfica de São Paulo, no 34. Então, quando eu falei que eu tinha dificuldade de pôr o título, foi por causa disso, pela vasta formação, o vasto conhecimento que Caio Prado Júnior tinha, né? Quando meu pai assim, não,
vai mais provocativo, põe Caio Prado Júnior, um burguês. Não ia caber de jeito assim. Ele era extremamente intelectual, mas ele tinha, né, habilidades para trabalhar tanto no partido quanto na universidade. Ele sabia muito bem essas questões, né, e se pronunciava sempre. Pena que eu não deu para trazer mais fotos. O livro dele é ilustradíssimo com foto. Se eu fosse pôr foto aqui, eu já só ficar mostrando história fotográfica e não entra nas discussões. Né? Mas aí, né, para Caio Prado Júnior, né, a burguesia brasileira não era uma força revolucionária, né, tal como afirmava nas teses do partido, né, mas ele tinha que trabalhar com outras camadas sociais. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Que ele fala que a burguesia brasileira não é uma força revolucionária. Como atualmente se fala que o proletariado brasileiro não é uma força revolucionária. A escola de Frankfurt discute muito isso, né? E, parafraseando o Caio Prado Júnior, é mais ou menos a mesma questão que se traz à tona atualmente, né? Para ele, né, não fazia diferença, já que nós fazíamos parte de uma industrialização, né, ser paga através de royalties ou paga através de importação e exportações. Ou seja, de uma forma ou outra a gente ia contribuir, né, para mandar as nossas divisas fora. É uma outra coisa que traz a qualidade dele, né? Nós somos só um exportador de matéria-prima porque nossos produtos não têm valor agregado. O Caio Prado Júnior já discutia isso, né? Ele buscava uma industrialização que fosse nacional, né? Que fosse através de investimentos nacionais. Aqui tem dois autores, né, que a gente pode trazer como reflexo dessas questões. Um é a Maria Conceição Tavares, né, que tinha um jeito diferente de falar, mas que dizia, né, que a gente precisava fazer a substituição da importação. E outro que muito leu o Caio Prado Júnior, que eles não posso deixar de mencionar, é o Celso Furtado, né? O Celso Furtado, nas suas questões econômicas, de história e de desenvolvimentismo, ele aborda muito essa questão que o país, né, precisa criar e deve criar, eu acho que ainda deve criar umas raízes nacionais para o nosso desenvolvimento. A atualidade dele, na realidade, vem nisso daí, ó. Ele já se preocupava, na época que ele punha seus livros, né, a questão agrária, e os dois primeiros que eu citei também, né, sobre as questões, né, da distribuição rural, né, como isso se dava, qual o sentido da propriedade agrária, como poderia ser feita uma reforma, ou seja, a questão que ele põe lá atrás, hoje ainda a gente está debatendo, é incrível isso, né, e não chegamos a uma solução ainda, né. Ele trabalha com essas questões, né, a forma privada, coletiva e estatal de produção, né? Ou seja, e também ele se preocupava com o auxílio técnico e financeiro. É aqui que vem a questão de 1951, né, a fundação pelo almirante Álvaro Weber, né, do CNPq. Mas Caio Prado Júnior já falava isso. Se nós queremos elevar o nível de educação, devemos investir nas universidades, devemos investir nos estudantes, né, para que eles alcancem, né, um patamar mais elevado. Né. Outra coisa que ele discutia é isso aqui, a difícil convivência entre o negócio e a questão familiar. Essa questão volta à baila, né, e atualmente mais ainda, né, com os problemas que nós sabemos que está acontecendo. Né. Ou seja, tudo isso que ele já punha, ele já antevia a demanda em prol de uma ecologia, né, e do uso indiscriminado de agrotóxicos. A gente já fala mais ou menos nisso, né? Se nós somos exportadores de matéria-prima, né, naquela época café, algodão, carne, né, hoje a gente tem que pensar mais sobre isso também. Essa é uma parte da atualidade do nosso
pesquisado. E outra coisa que ele fala também, né, a produção de grandes escalas de animais, a vida de commodities, é o que está se discutindo atualmente. Vale a pena a gente fazer grandes criações de animais? E qual é o problema da criação de animal que nós sabemos atualmente? Não é nem o animal em si, e das lavouras de soja, né, também. É a questão do consumo de água. Estamos aí numa discussão sobre os mananciais, né? Foi ontem, né, que houve uma marcha sobre isso, né? Mas ele já punha essas questões, né, sobre as exportações de commodities. Quer dizer, o Brasil acaba pagando um valor, né, e recebendo muito menos do que era importante. E para provocar mesmo, tem isso daqui que ele coloca, né? Isso aqui é para provocar e abrir o debate logo, né? Ele falava sobre o extrativismo, né, mineral, né, que desloca, né, grandes massas da população, né, com criando barragens, hidroelétricas, né, isso que aconteceu no Vale do Rio Doce e tal, né, não podemos deixar de esquecer, ele já coloca nos seus livros, né, e também, né, e devemos guardar esse tesouro da biodiversidade, né. Outra coisa, vivemos um momento de coerção, né? Ou seja, as acusações aparecem sem indício, sem prova, sem nada. E o debate deixa de ser rico, né? Como era na época dele. Na época dele, embora ele não concordasse com a outra corrente, embora ele recebesse críticas, mesmo do partido, né? Que tinha uma posição rígida, vindo da União Soviética, ele mantinha-se independente, mantinha com fatos e dados, isso não é para discussão. E a última provocação que eu coloco é isso daqui, né? O Caio Prado Júnior lutava para quê? Ele lutava para isso, um país mais justo e democrático. Isso explica por que ele está presente no estudo e deve ser retomado, né, para esse estudo. E a maioria que eu vejo dos estudantes, né, da intelectualidade brasileira deixa o legado de Caio Prado Júnior no doutorado. O que eu quis resumir nessa palestra é mostrar a vida dele, né, desde a infância até a formação, aonde que ele passou nas melhores escolas de São Paulo, da Inglaterra, nas viagens que ele não fez só viagem para a Rússia, não, ele viajou quase o mundo todo, China, Polônia, Tchecoslováquia, Cuba, né? Sempre fazendo palestras, sempre discutindo as questões brasileiras e as questões do comunismo como uma política internacional. E outra coisa que ele também pegava muito, né, é essa questão do desenvolvimento agrário, de nós só ser um país exportador e, infelizmente, né, está um pouco esquecido nosso amigo Caio Prado Júnior. E aqui eu gostaria de abrir a palavra para a gente alimentar as nossas discussões. Obrigado. Muito obrigado. E eu gostaria de abrir com o microfone para fazer uma pergunta, um comentário, fique à vontade. Última pergunta, ele nunca foi dentro do SEBRAP, como é que entra naquele grupo que havia, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sim? Houve um momento que a USP, de várias fontes, que concentrou em torno do museu marxista. Isso. E eles depois entraram para o SEBRAP. Exato. Qual é a participação deles? Nessa época da formação, da fundação do SEBRAP, ele já estava falecido, mas ele influenciou muito a questão do Fernando Henrique, né, o Faleiros, que tem aquele livro importante dele. Em 1990? Sim, ele morreu Mas o SEBRAP estava vivo em 1974. Mas ele já estava... Já estava meio... Tanto é que você vê o último livro que ele escreve, ele já estava... Tinha uma característica dele, não sei se alguém segue a característica dele. Ele sempre primou por uma coisa, tomar banho gelado, né? E como ele tinha 1,80 m, ele sempre praticou esporte. Foi um cara, ele sempre praticou esporte. Mas nessa época ele já estava meio debatido. E debatido por quê? Porque ele recebia crítica de todo quanto é lado. Entende? Mas ele tem grande influência no SEBRAP, sim, claro.
todos aqueles intelectuais que vieram e fundaram o SEBRAP se alimentaram da proposta de Caio Prado Júnior. Tá? Não era uma questão? Inclusive, como eu falei, Conceição Tavares lia ele assim. Tá? A Conceição Tavares, né, o grande livro dela, que é Substituição das Informações, se baseou no Caio Prado Júnior. Ele é da geração do Sérgio Buarque, né? Isso, é isso. É. E ambos discutiam uma coisa que iniciava o que era o Brasil, o conceito de Brasil. Isso, exato. Né? E como é que era? Porque eles tinham um grupo, eu não sei agora o nome, quando o Sérgio Buarque morou em São Paulo, era professor da USP, quando ele publicou, eu acho, Raiz do Brasil. Raiz do Brasil, foi bem antes. Ele teve antes, né? É. Mas nesse período, da época que ele morava, ele foi contemporâneo do Caio Prado nesse momento. São estéticas distintas, vamos colocar. Exatamente. Assim. Mas eles tinham lá, tinham um laço, tinha. Como é que era? Porque foi um momento muito rico. Eu acho até, aí me permita, eu acho até mais rico do que a época do SEBRAP. É uma opinião muito... Não, certo. Muito minha, mas sem muita consistência. É só uma... Não, porque ali, eu acho que ali funda essa leitura moderna do Brasil. Exato. Eu acho que a sua colocação está correta e faz parte do jogo, né? Porque os dois, embora tenham visões diferentes da história, né? Caio Prado Júnior e Buarque, eles eram amicíssimos. Eles discutiam sempre, tem fotos do livro do Pericaz. Aí não tinha um grupo, esse que eu quero lembrar, não tinha tipo, é como se fosse o SEBRAP, tinha outro nome. Não tinha uma coisa assim? Tinha assim, eu não lembro o nome. Existia um grupo, inclusive, onde o Fernando Henrique começou. Isso, o Fernando começa aí. O Floresta Fernandes veio. Tem um, eu não lembro, acho que eu queria lembrar, eu acho. Assim. Isso. Se não me engano, é o IBRE. É o IBRE, será? Porque também foi fechado, né? Quando a Revolução foi fechada. Mas tinha lá uma coisa muito... Claro que se encontrava para discutir. Mas a questão do Caio Prado Júnior e do Sérgio é muito forte, muito forte. Embora eles discutiam politicamente com visões diferentes, eles eram grandes amigos. Mas a diferença é que o Sérgio Buarque trata da cultura política e o Caio Prado não. Eu acho que tem essa é uma conversa de falante, né? Essa parte, né? E eu fico me perguntando por que o patrimonialismo do Paulo não entra nessas discussões também da indústria do Brasil. Exato. O Paulo também. Mas é um pouquinho posterior, né? Aí é posterior. Talvez ele se alimenta dessa discussão. Se alimenta dessa discussão aí, dessa que nós estamos falando. O Paulo escreve o livro dele quando tem 30 anos e na carinha do Rio Grande do Sul. Sim, mas a ideia dele cresce depois. O dono do poder é depois. Não, o dono do poder viu na década de 50, né? 50, então. 50, essa altura já tinha cumprido, digamos assim, a sua grande. É rica a questão discutida entre os intelectuais brasileiros. mas São Paulo, né? Não São Paulo. São Paulo. Estou falando do Brasil mesmo, o Brasil cresce. Recife, então, estava pegando fogo essas discussões. Né? Paraíba não, Paraíba estava meio marginalizado, mas provocação. Mas deu grandes intelectuais também. Só mas é interessante também só notar o pensamento do Caio Prado como está escutando. E a influência que eles exerceram do SEBRAP, do Fernando Henrique Cardoso, Chico de Oliveira, que depois saiu, que escreveu clássico sobre a economia brasileira, a validade, né? É aquela visão. E o SEBRAP tinha uma visão mais, vou usar esse pensamento de tecnocracia. Tinha planejamento, aí tinha financiamento, que até hoje não ficou claro de onde vinha o financiamento da Fundação Ford, né? Eu acho que é claro isso. Claríssimo, não tem muita dúvida sobre isso. Tem documentos sobre isso. Você vê que eu preciso, não sei de onde veio, mas é claro que nós e da Fundação Ford. O financiamento da Ford nunca implicou em ideologização da linha de deve dar um dinheiro e subdivisão.
tem esse mérito lá para aquele como Essa bem social, porque eu recebi dinheiro da Fundação Forte para fazer uns estudos. Isso nunca interferiu. Mas é verdade, tem algumas linhas de pesquisa e tudo mais, até hoje dentro das universidades, tem que ver de onde virá o recurso. Né? Uma outra coisa que eu queria colocar, que você colocou muito bem, da atualidade caripana, que é o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, que é a questão agrária, que é a pequena agricultura, o movimento sem terra e tal. E há uma tentativa política, para você ter a ideia de que é onde eu quero chegar, que é a discussão do, entre aspas, do comunismo, o pensamento de esquerda, o pensamento liberal, o que quer que seja, e o interesse que está por trás de tudo isso. Então, eu tenho acompanhado, por exemplo, a CPI do MST. É uma coisa muito interessante você ver a tentativa da esquerda de tentar transformar a CPI, que é criada por um ato bem pontual para investigar o movimento sem terra e as suas invasões, principalmente em São Paulo, no Mato Grosso, em Bahia, Pernambuco, ali. E eles querem transformar na CPI do agronegócio, desviando o foco. Então, tentando isso, e já alegaram que vão recorrer ao Supremo, olha só como é que funciona, para o Supremo decidir, né, qual é o fato causador da CPI. Já está aprovado, instalada, e o governo tem minoria. Ou seja, pizza está presa, né? Mas não se discute aí, alguns falam, quem produz alimento é o pequeno produtor, o médio produtor e o grande produtor, claro, os alimentos. O movimento sem terra não produz alimento. O movimento sem terra é um movimento político com outros interesses. Mas essa teia vai se enroscando toda, e aí aqui chega o momento que vivemos hoje, da discussão do que é o comunismo, o que é o capitalismo de fato. Você pega o modelo chinês, o modelo da antiga União Soviética, o modelo russo hoje, e como é que essas coisas se interligam. A questão da ideologia, ela está ficando um pouco voltada para a lógica de mercado, mas o controle dos meios de produção e meios de comunicação. Correto. Então, eu acho que o Caio colocou isso com muita clareza, né? Os pontos mais importantes que têm que ser discutidos nos dias de hoje. Até hoje o Brasil não definiu o projeto de nação, o Brasil não definiu a sua vocação, que eu acho que não tem uma vocação, teria diversas vocações, mas as prioridades. Né? Prioridades seriam políticas de governo, que poderiam se transformar em políticas de Estado. Como o Celso Furtado falava, acho que também tiveram uma influência muito grande sobre o pensamento de Fernando Cardoso, conheço o Flamengo, foi a primeira independência, e claro, a Maria da Conceição, que eram pessoas com pensamento supostamente de esquerda, mas que sempre trabalharam para o mercado. Só isso. E não. Inclusive, eu fui assessor de diversas CPIs e você colocou muito bem aí, e um dos fundamentos da CPI é um fato determinado. Como é que eles vão mudar isso? Passar do MST do agronegócio, que deve ser essa tentativa, a gente conhece bem a casa do negócio chamado Congresso Nacional, deve ser porque no agronegócio há a possibilidade de faturar. Sim. Né? Então, esse valor determinado, como é que se resolveria? A esquerda é que não há fato determinado. 13 invasões em São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso e Bahia não significa fato determinado. Então, o cara invadiu aqui no Instituto, entendeu? Promoveu um assalto, não é um fato determinado. Eles estão alegando isso. E como eles têm a capacidade de judicializar, recorre ao Supremo. Aí você terá no Supremo 10 ministros que são totalmente subordinados a um determinado grupo. Já tem um ministro, provavelmente hoje, que ficaria ali assim, que é o Cássio Nunes. O restante faz um jogo de quem comanda ali. Né? Então a gente vai ver muita discussão em torno disso, porque, já estou falando, por conta da hoje eu queria colocar, né? Você colocou desde a sua formação, um burguês rico, e talvez tenha sido o precursor do fundo partidário, né? Claro. E aí os partidos até hoje, né, nós temos dois fundos, fundo partidário e fundo eleitoral, que alegaram que é para financiar a democracia. A pergunta que o cara é, quem tem que financiar a democracia? É o Estado, a iniciativa privada, é outra discussão. Mas, de fato, está indefinido. O pensamento do Caio ele foi a vida toda, linear, bem sentido. Isso é um pouco marginal.
né? Ele discordava do partido, da família, mas ele levantou o partido, entendeu? Depois se tornou um grande editor, eu me lembro que ele tem no ONB em 1971. Né? Então, veja, desde aquela época, a editora brasileira, primeiro na área de ciências humanas, era uma das editoras que mais publicava. Sabe? Livros maravilhosos, livros bons. Claro que aquele viés de esquerda, sempre. O Sebrado também tinha o nosso caderno do Sebrado, e junto tinha o caderno de opinião, que era da revista Visão, que nem existe mais, daquele grupo. Então, o que eu queria colocar é assim, como é que o senhor vê hoje essa linha? Existe possibilidade de ter um pensador, você conhece algum pensador que mantenha a sua visão linear, que não seja como o Fernando Cardoso falou assim, esqueçam o que eu escrevi, que agora eu sou o presidente da República. E professor Florestan, sai daqui que os repórteres estão me fotografando. Aposto. O que eu acho que fez? Professor? Não, a pergunta tua, vamos lá. Meu assunto. Não, só uma questão. Só para completar, as questões das invasões não resolvem o problema da reforma agrária. A reforma agrária devia ser problema do Estado, um problema, né, de nação para resolver esse problema. Quando não se resolver isso, vai ter invasões. Invasões é uma questão política, né? Mas Caio Prado colocava, não precisamos fazer reforma agrária. A massa de pessoas sem terra, sem produção, que poderia ser aproveitada, não atinge, né? Então é uma questão que é a questão de Estado, de política. Essa questão da terra, assim, no caso, na época da escravidão, isso vem do Dom Pedro II. Já havia uma discussão da época, não é porque no século XIX a Europa já tinha feito a sua distribuição. Veio de antes. Eu acho que Não, certamente isso. Com certeza veio de antes. Veio das capitanias hereditárias onde inventaram a política nacional. Não, certamente. Não, certamente que. Desculpa, só. Desculpa. Foi não? é contigo, depois o nosso amigo fala. Já você vai escolher. Eu só ia colocar assim, que essa questão não é de hoje, ela foi sempre adiada, prorrogada e não resolvida. Nem acho, assim, eu nem tenho competência técnica, mas a reforma agrária no mundo contemporâneo, não sei se ele se aplica diante dessa tecnologia que está aí. Essa é uma discussão, não sei nem se eu estou falando corretamente. Não é? Há quem diga que a escala de produção, na tecnologia contemporânea, o microprodutor ele fica meio sacrificado. Isso acontece hoje na Itália, por exemplo, mas isso é outra conversa. Então, não sei se aplica, ainda que o uso da terra, da água, o uso do solo é a forma como é feita, e só para encerrar, há um mito muito grande de que o nosso agronegócio traz riqueza para o país. Isso é uma história, isso é uma carochinha, não é? Ele não paga imposto, ele é subsidiado, entendeu? Produz para exportar e fica o que aqui? Nem emprego gera. Então, há um mito desse assunto. Eu já tentei pesquisar e quem quiser, eu ficaria muito grato em receber, me dê um documento que mostre isso. Eu quero um. Está aqui, o investimento é tanto e sobra tanto para a nação. Não sobra um centavo. Mas aí, claro, os especialistas são bom? Agronegócio não contribui nada. Não, absolutamente. Eu contribuo. Não, tá. Eu vou já ler claro. A geração de emprego para os benefícios e os privilégios que tem. Não, deixa eu só concluir. Morei de fazenda. Eu gosto de números. Não, peraí, isso é outra coisa. Onde você morou, eu já tive fazenda. A questão é assim. Tem que pegar os números. A nação gasta tanto, não é? Aí, quanto que emprega, quanto que fica, qual é o retorno? Você pega a indústria, por exemplo, ela gera trabalho, emprego, e ela tem um efeito multiplicador na economia. Mas essa é a base. Não, mas o agronegócio não gera isso. Mas é uma conversa técnica que nós não vamos ter aqui. A agricultura faz isso mesmo. Não gera não. É óbvio. Mas é uma conversa que termina. O debate que isso é um debate que tem que ser documentos. Tem que ser documentos. eu vou colocar depois. Mas pronto, desculpa, porque eu insisto aí.
Não, eu sou uma parte que é isso. Eu vejo antes dessa questão da divisão. Que vem lá das capitanias hereditárias, quando racharam assim, colocaram os donatários ali, ele mandava em tudo, acabar com as populações originárias, né, que na verdade eles deram agora de Ministério dos Povos Indígenas e não das populações originárias, porque se assim o fosse, era um reconhecimento. Portanto, vamos entender, daí que começou o problema e a política nacional, dividindo a rachadurazinha do Brasil naqueles... Então é o que a gente está falando, é o que eu falo há 20 anos e no dia 5, me perdoe agora aproveitar, no dia 5 estaremos falando sobre isso aqui, de uma certa forma. Eu aproveito a oportunidade de agradecer a todos a conferência de me concederem essa oportunidade, que vão ser os 20 anos disso, para poder falar dessa... Camada, Tá? E entre mais, parabéns. O tema são os 20 anos do projeto Américo Vespucci Fórum, dele, toda a historinha, sabe, do Tratado de Tordesilhas, das denominações e as populações originárias, onde estavam, que foram, que viraram, enfim. Ok. Tá? Alguém vai fazer alguma colocação? Denise, aqui no seu professor. Professor, eu achei muito interessante a colocação ali das obras, né? E eu fiquei na dúvida e com a curiosidade também, porque esse tema ecologia, né, sustentabilidade, é um tema que está aí nas rodas hoje, né, dado como contemporâneo, e ele já abordava isso na década de 30, né? Então, assim, tem uma... O termo é outro, e só atualizou. Esse termo não existe. Ele não sabe esse termo. Não, sim. Mas assim, eu tenho curiosidade, qual obra, tem alguma obra específica ou esse tema aí é diluído assim na obra dele? Essa é a minha pergunta, que eu gostaria de aprofundar a lei. Está ali em cima, ou mais acima. Mais acima. Isso aqui. Na história do Brasil tem 2 capítulos que ele traz sobre geografia. E aqui ele discute toda essa questão do uso desse termo ecologia, mas ele mostra, né, a riqueza da gente, como que ela está sendo destruída, como ela está sendo transformada. Entendeu? É nessa obra de história econômica do Brasil. Perfeito. Tá bom. Na formação do Brasil contemporâneo, ele já pega a questão economicamente, que vou responder a pergunta dele primeiro. O economista que segue essa linha de raciocínio não tem. Os economistas viraram maquininha de chão, cabeça de Excel, né? É só números, né? A disciplina de economia política desapareceu e um ou outro estudioso, né, ainda volta a se debater sobre isso, mas não tem. Mas, em compensação, essa geração riquíssima que surgiu, que você traz até Fernando Henrique, depois Fernando Henrique, o Fausto, tudo, Boris Fausto, vieram em cima de Caio Prado Júnior. Todos eles se basearam. Boris Fausto, que acabou de falecer, recentemente faleceu. Esse ano. Muitas vezes, 2 vezes. Professor, eu achei interessante, primeiro, o senhor falou do partido, que não aceitaram, me fez lembrar a própria divisão do Partido Social Democrata Russo, em 1905, entre aqueles que militam e aqueles que apenas discutem. E vai os bolcheviques e os mencheviques. Achei interessante que ele coloca o nome do filho de Caio Braco, que é da reforma agrária já em Roma, né? Achei interessante que o senhor fala que ele não fez um revisionismo próprio, assim como o Prestes também não fez, morreu comunista até o fim. Achei interessante falar que da burguesia e do comunismo, afinal de contas, acho que é quase um leonardo ser burguês e ser comunista. Marx era burguês, casou com uma aristocrata. Engels
caçava a raposa de casaca vermelha, uma alta aristocracia britânica, Fidel, burguês, Pol Pot, burguês, Mao Tse-tung, burguês. Então, lista de burgueses comunistas tem um monte. Né? É quase um milionário. Esse conceito de burguês é muito amplo. A escola de Frankfurt, tudo burguês. Achei interessante o senhor colocar que ele se manteve coerente, né, porque isso realmente é muito difícil, mas a minha pergunta é quase futurista. Alguém já disse que esses grandes pensadores não deixaram ninguém os substituindo, né? Na linha de pensamento dele, ou na estatura dele, também não temos ninguém nesse padrão. Os últimos que seguiram ele foi quem? Conceição Tavares, né? Celso Furtado e alguns depois do Sebrae. Depois disso, não tem ninguém que tem esse pensamento. O pensamento econômico é uma esvaziada geral. Nessa universidade, inclusive, os cursos de economia diminuíram bastante. Né? E é impressionante isso, porque a necessidade de pensadores estratégia e economia. Mas não se preocupe que não são os estudantes não esqueceram só isso, os estudantes esqueceram todo mundo, eles não sabem nada. Professor Francisco, que eu ia comentar um dado de realidade, que em 1973, quando foi sendo elaborado o segundo PND, o Paul Singer foi um dos que ajudou na política urbana. Isso. Então é muito curioso, em pleno regime militar, com toda essa aura que existe em torno dele, havia uma liberdade absoluta para buscar qualquer tipo de fonte de raciocínio. Eu mesmo tive no SEBRAP 2 ou 3 vezes, entrevistando Paul Singer, que aliás tinha uma característica muito grande. Ele começava a entrevista, era pago, e pé provou isso. Ele botava o relógio aqui. Essa não sabe. Quando terminava a hora cravada, ele disse: vai encerrar. Muito bem. Estava o relógio e ia embora. Depois não dava conta. Essa eu não sabia. Não é um dado de realidade que talvez pudesse estar. O próprio Darcy Ribeiro foi bastante o governo militar sem problema. A educação. O grande geógrafo Milton Santos, o grande geógrafo negro brasileiro, ele nunca deu uma aula de graça. Só no NB, porque fui muito amigo do Milton. A Dani e eu competindo, né? Eu queria levar para a USP, eu queria levar para o Propor em Porto Alegre. E toda vez que eu passava em Salvador, no aeroporto, estava o Milton com aquele traje branco. Foi o maior sedutor que eu conheci na minha vida. E só gostava de loira. Hein? E só gostava de loira. Também. Vamos pesquisar. Eu me incluo também. Também só não gosto só de loura. Agora fica o quadro. Milton Santos, também. Também das louras. Ele tinha uma abertura para isso e era fantástico. Inclusive, depois que ele teve com câncer, ele foi a Cuba fazer uma palestra que ele não devia ter ido, porque ele não estava recuperado. E antes de viajar, ele perguntou se queria que ele trouxesse uma caixa de charutos cubano. Ele trouxe. Aí foi ótimo. Mas aí a gente ficou conversando. Só voltando ao conceito, tanto é que ele teve tanta liberdade que ele instituiu, né, a economia solidariedade, que agora está sendo dividida por economia social e economia social. Porque é impossível de aplicar no planejamento urbano. Sim, claro. Ele foi E fica aquele processo ideológico. Os caras se esquecem que estão olhando no território. Então, vamos salvar a pátria por aqui, vamos salvar a pátria por lá. Então, fica olhando político que faz. Aí isso é que nem o geógrafo do Petit Bronze. Eu não posso sair dessa cadeira. Os caras têm que viajar e me contar o que acontece. Então, eu não vou sair disso. Presidente, está ótimo na conversa, mas eu queria, sobre os burgueses,
portugueses, eu tenho experiência. Eu tive conheci um burguês, que foi meu sogro, milionário. Ele foi, o pai dele era dono do Banco da Província do Rio Grande do Sul. E da drogaria hoje, Dantes Grãos. Hoje é Pandela. Mas ele, no caso com a filha dele, achava que era louco, lasquei. Mas eu tinha influência pessoal dele, porque ele era um comunista real. Né? O pai do João tinha ele, e ele exercia isso. Eu tive experiência, quando eu me casei, eu não tinha grana, e ele tinha um prédio de apartamentos na Tijuca, uns 30 apartamentos. Eu falei, eu te morar, eu sei que só tem esse prédio aí, eu não podia morar lá. Ele falou, lá não. Ah, não. Você vai morar no prédio que eu vou dar um apartamento para você. Mas lá só mora gente que não tem dinheiro e não pode pagar. Eu estou falando de 1960. Como é o nome, gentileza? Gaúcho Vasco Azambuja. Vasco Escobar Azambuja. Morreu comunista. Esse grupo que o outro era corretor da Bolsa. Isso. Então, o Vasco era comunista. E eu, jovem social-democrata, éramos chamados de comunistas, tivemos uma rebelião na faculdade que eu estudava, tivemos um impasse com um professor sobre isso, sobre as conversas de cara. E nós nos posicionamos lá e afinal fomos convidados a nos retirar da faculdade. E nós, como é que eu vou sair da faculdade? Eu sou casado, tenho filho, eu sou social-democrata. Fomos para outra faculdade. Quando acabou o curso, o Cândido me chamou, olha aqui, você agora vem para cá e eu tenho uma bolsa de estudos para você da Fundação Ford. Olha só. Então, todos nós comunistas tivemos bolsa de financiamento da Fundação Ford. Então, eu queria colocar essa linha, é muito tênue. De onde que veio o capital, como que se financia? Evidentemente, tem determinados casos que tem que ser interesse, não tem a menor dúvida. Você tem conselho orientador que está numa linha de pesquisa, que tem financiamento de determinada fundação, e são muitas fundações. Né? Então vai chegar um momento em que eu acho que vai ser muito difícil separar essa coisa de esquerda e direita, comunista. A Revolução Russa foi financiada pelos bancos alemães. A Revolução Russa foi financiada pelos banqueiros alemães. Então, isso é de cabeça para baixo. O comunista dele era dono dos bancos. Eu sempre fui social-democrata. Agora, que é uma conversa piada, mas naquele momento nós éramos todos de esquerda e tal. Mas o meu preceptor, não sei se você conheceu, mas Leandro Conde. Sim. Meu amigo foi meu grande orientador de literatura, de leitura. Então ele mandava ler, ele umas 3 colegas, ele dava aula, dava livro, dava ler, e depois tinha o questionamento. Esse que você está passando. O que você entendeu disso? Ele foi o Leandro Conde, filho do Dr. Valério Conde, comunistíssimo. Esse era. Pronto. Mais que um filho. O filho era o social-democrata. Queria só completar o que o nosso amigo colocou. A Guerra da Secessão Americana, ela foi financiada pelo mesmo grupo, o Banco Rothschild, de Paris, pelo Sul Norte,
que Rothschild de Londres financiou o Sul. Primeira Guerra Mundial, mesma coisa. Segunda Guerra Mundial, idem. E essa que nós estamos vendo aí, me chamou muita atenção. Uma visita que o barão Rothschild fez ao Xi Jinping tem uns 3 meses. O maior magnata de finanças do planeta Terra, tomando café com o Xi Jinping, na Rússia. E lá ele foi lá Ô, Testa, uma semana antes. na China. Testa, uma semana antes da Noite dos Cristais em Berlim, teve uma reunião no parlamento alemão, né, com os maiores empresários, donos dos bancos, donos dessa eram os mesmos, estão todos aí. Eles decidiram naquela reunião que o Hitler podia conver, inclusive, olha, fechar tudo que a gente manda. Se for o que aconteceu na semana seguinte. Não faltou recurso, né? Isso tudo tem gente que eu acho interessante, o cara lá dizendo, o cara que foi até o final da vida, nasceu abastado, rico, filho de Lorde e tal, e foi até o final para defender o regime. Antes de começar esse debate com o presidente, eu assisti um filme de ontem, entendeu? Sobre Thomas Norris. O homem que nunca vendeu a sua alma, o nome do filme. Eu vi. E ele tem um determinado, ele era conselheiro do rei, e contou do rei, porque ele acreditava na igreja católica do Vaticano. Então aquilo ali levou a vida inteira e não levou à morte, figurativa. Não mudou. A família insistia com ele, o rei mandava recado, tomava tudo, ele era um cara muito rico. Então o que faz o ser humano vincular-se a uma determinada ideologia? Esse eu acho que é um ponto interessante que a gente pensar historicamente no mundo atual, que a gente está falando de pensamento econômico hoje. Qual é a hegemonia? Quem que faz as políticas econômicas, as discussões, são todas. Você pega agora, está discutindo no Brasil o arcabouço fiscal, né? Que é para voltar alguma coisa que vai substituir o teto de gastos. Só que esse arcabouço fiscal foi feito por banqueiros. Entendeu? Para um governo supostamente contra banqueiros. Supostamente. Nunca foi, né? Nunca foi, mas como dizendo. A macroeconomia não é discutida nem no parlamento, nem no gabinete do presidente. Nunca foi. Mas é isso que eu quero dizer. Isso não é de hoje. É de hoje. A convicção de um pensador que levou a vida inteira numa linha de pensamento. O samurai diz o seguinte, só que o cara tem um objetivo da vida, tem oscilações para baixo, para cima, mas ele tem um objetivo definido. O que eu acho hoje, a dificuldade que nós temos, é de definir esse objetivo. No mundo em total ebulição, mudanças, o que é real, o que não é real, o que você manipula, não manipula, tudo está sendo discutido. O que é interessante na parte lembrado, né? E a pergunta que ficou aqui meio do ar, eu acho que a pergunta que fica é a seguinte: por que é, você já colocou isso de outra forma, por que é que não sobrou nada nesse debate? Vamos pegar esse debate do começo do século XX, se não pega Sérgio Buarque, Caio Prado, e começou um pouco antes, mas vamos falar a partir dele. Veio do Sebrae toda essa geração, veio toda a geração pós-constituinte, pequeno grupo de acadêmicos que não teve digamos assim, a presença, né, mas existiu o período, e não sobrou nada. Absolutamente nada. Você chega dentro da universidade, em qualquer lugar, não há valor nenhum. Até na Europa isso está desaparecendo também, mas na Europa até 10 anos atrás, você tinha os valores iluministas. Ainda, você conversava com um aluno da Sorbonne, você sentia que tinha algo iluminista naquela pessoa. O iluminismo contemporâneo, mas iluminismo. Hoje não tem mais, nem isso. Então, essa é a pergunta, não é um fenômeno novo, isso já aconteceu em outras civilizações, em outras crises civilizatórias, essa não é a única, né? Já tivemos outras, mas estamos tendo essa. E a pergunta no caso do Brasil é: por que não sobrou nada? Sobrou nada. Absolutamente nada. E isso é espantoso. Isso é muito espantoso. Eu muito simples. Eu concordo com isso. Pode tirar o senhor. Eu concordo, infelizmente, a nossa sociedade está totalmente fragmentada, né? Existe mais um princípio, uma referência para os jovens, as universidades, a educação, a mídia. Não tem mais jornalista, eu sou jornalista, não tem mais jornalista.
Mudou. Não existe. Isso é ótimo. Não, isso não é ótimo, isso é péssimo. Isso é péssimo, não ter jornalismo é Você péssimo. acabou de falar que as crises civilizatórias. Nós não aguentamos mais essa crise civilizatória que vivemos. Se não mudar tudo, se não se transformar tudo, não saímos da mesmice. Por que está esvaziado? Porque não há perspectiva. Não é, eu acho que é. Tem que mudar, tem que mudar. O sistema político tem que mudar, o sistema presidencial tem que mudar. Todas essas coisas têm que mudar. O sistema socialista não E faria esse negócio de mudar, às vezes, a gente muda para trocar, mas tem que pensar. Tem que pensar. Não é só trocar por trocar. O problema de mudar é que a gente muda para outra. Você esquecer a nossa civilização ocidental cristã branca, que tem apenas 1.000, 2.000 anos, e desses 2.000 anos ela só foi expressiva nos últimos 500 anos, que antes você tinha o Islã, antes você tinha o mundo muçulmano, o mundo moura, que eram muito mais exuberantes e muito mais ricos do que família. Então, nos últimos 500 anos é muito tempo para nós aqui, mas para a história é praticamente nada. Então, nós passamos, vamos colocar de Gutenberg para cá, né, para pegar a ser a grande referência do mundo, o Ocidente, para você, e ele começou a perder agora, por várias razões. Várias razões, e está perdendo a mais importante, que são os valores, né, que é a única que congrega. Não adianta ter só bala e tecnologia, que não vai ter. Então, você fica aí muito quando se explodiu a primeira bomba atômica. Sabe que ano foi, né? 1946. E onde eles estavam no Brasil. Entrando no Mato Grosso, aí na Marcha Poética. Os caras esfarraparam com o facão, abrindo estrada para poder se conhecer no interior do Brasil. Essa é só a nossa diferença. Pensa. A gente não sabia onde é que era a fronteira com a Bolívia. Acho que o Roberto tem razão, ele também tem Bizarro. Não, as coisas são muito descompassadas. Total, totalmente. Então, mas voltando aqui ao nosso mestre, que está cuidando da nossa palestra. Você vê que a pergunta inicial é aquela coisa assim, do pensamento linear. O cara consegue manter uma vida inteira dentro de uma diretriz. Chegou a uma conclusão que ele foi colocado que é praticamente impossível. Né? Mas veja como é que foi importante as colocações do professor em torno disso. O quanto despertou de debates. Uma pessoa disse assim, silenciosamente, que ele queria voltar à palestra dele. Ao Caio Prado. Eu achando riquíssimo a discussão, porque trazem problemas, trazem questões amplas para discutir. Alguém me falou de 1905. Eu. Exatamente. Aí eu lembrei do seu sogro. Quem foi que financiou? Nessa época, 1905, 1906, não estava essa comitê interno, externo do Partido Comunista. Eu sou democrata russo. Quem é que foi que financiou ele? Os capitalistas alemães. Um americano fortíssimo, um industrial americano fortíssimo. Essa eu não sabia, não. Você não sabia disso? Não, dessa não. É verdade. O Lenin? Não, os alemães eu tinha certeza absoluta. Eu tenho documento. Mas foi um americano, uma indústria fortíssima que financiou Lenin. Olha, essa eu não sabia. Eu vou te trazer os dados. Precisamos dos capitalistas para fazer a Vou te trazer revolução. os dados. Uma estação de também. Veja o crime de Lenin, 4h30. Interessante. Outra questão que você levantou, e vocês estavam discutindo, que eu vou pedir ao ensino universitário, querido reitor. Eu peguei de meus alunos. Cuba fora. Por que não tem essa continuidade? Por que não aparece esse pessoal discutindo continuamente? A partir de 1980, a mentalidade mudou um pouquinho. O reitor me confirma. A maioria dos universitários quer ser o quê? Empreendedores. Será? Eu tinha essa visão assim, não vou ser empreendedor, eu vou fazer Não tem mais nem essa expectativa, que é mais grave. Meus alunos Se querem ser. tivesse, essa era boa. Meus alunos querem fazer influencers, youtubers, quer fazer vídeo de TikTok no banheiro, né, para ganhar grana. É isso que eles querem. Olha, eu tenho um neto que é físico nuclear. A gente vive
Não podemos generalizar. Tem pessoas e pessoas. Tem ideias e Mora em São ideias. Paulo, quer ser físico nuclear. Quantos anos tem? Tem 15. Mas pro físico eu já vi que ele está fazendo academia. Agora, nuclear ainda não sei. E, professor, excelente. Esse teste é um craque. Parabéns, teste. E, professor, o senhor pode tomar para ver se quiser. Mas, se alguém quiser, faz um discurso final aí para gente. Não, eu não sou assim. Polêmico. Vai ser muito polêmico, né? A importância a gente discute na próxima vez. O discurso que eu queria fazer é o seguinte: eu só trouxe uma faceta muito pequena de Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior realmente foi um político. Eu, como grande conhecedor, a gente podia passar horas aqui discutindo as ideias deles. E pretendo voltar uma outra face de Caio Prado Júnior. A professora Denise fez uma pergunta sobre o livro. Isso. Qual é o melhor livro que você considera um livro fundamental? O grifo ali. O Califado. São 3. Está grifado. Não passou. Qual é o livro que você mais gostou? Formação econômica muito importante. História econômica. Esses dois História econômica. Esse é o que você considera Esse o mais importante. Professora, vamos ver onde é que a gente descola isso, porque ele não vai arrumar aqui. Obrigado, vamos lá. Obrigado. Eu agradeço a todos. Realmente as questões que vocês levantaram, está anotado, eu vou aprofundar um pouquinho mais com base no Caio Prado Júnior. Muito obrigado. Queria professor, o brilhante pesquisador do CPT da FAS. Pode? E eu queria convidá-lo, estando aqui dentro da educação de ensino e pesquisa, para nos ajudar numa linha de pesquisa. E nós estamos conversando, o que Cristiano nós estamos algumas pesquisas que possam nos ajudar, e a gente gostaria de ter aqui no Instituto uma linha de pesquisa, focada no Brasil. A coisa que nos chama mais a atenção é a questão dos brasileiros que estão na vida. Nós temos um livro maravilhoso do professor Humberto, que chama-se A Bailarina Empoeirada, assim, de 2 volumes de mais de 1000 páginas, que conta a saga dos candanos, é uma coisa impressionante. Mas vai até um determinado, ele vai de 1958 até 64. Está tentando fazer, né? É um historiador muito meticuloso, muito preciso. Então, já falou aqui, fizemos um café sobre grupos sociais. Ele contou a história do Brasil Country Club e trouxe a diretoria. Foi muito interessante. Então, eu estava pensando em algo que a gente pudesse pensar essa geração. Quem são os brasileiros hoje? A juventude. E quem são os brasileiros que já estão na terceira idade? São esquisitos. Nós temos uma das populações mais idosas do Brasil, aqui em Brasília também. Uma população extremamente heterogênea, né, e que precisa ser discutida, nos ajudar a pensar numa linha de pesquisa, de pensamento, essa colaboração de todos, para nos ajudar a formatar isso e apresentarmos na FAAP, eventualmente de outras instituições que possam financiar isso. Né? E eu tive com o presidente lá no Senado, fui procurar o Instituto Legislativo, eles têm lá uma linha de contraste com o BID que possa financiar pesquisas, mas nós temos que ter um projeto. E não vai sair da cabeça de uma pessoa. E até porque dá muito trabalho, você fazer todo o arrazoado científico, bibliografia, depois orçamento, submeter a pesquisa. Não, pode contar comigo. Essa bom. Importante também, do nome do Prado Júnior, o Prado Júnior no Rio de Janeiro, Copacabana, foi quando começou no Hotel Plaza, a Bossa Nova, com o Johnny Alves tocando piano no Hotel Plaza, na Rua Prado Júnior. É mesmo? Muito bom, eu gosto de carioca.